Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine na aula de história de hoje, da semana 29. Nós vamos continuar nossa discussão sobre o curto período democrático que o Brasil viveu entre 45 a 64. Como nós estávamos estudando anteriormente, nós falamos sobre Dutra, sobre Vargas, e agora nós vamos falar sobre Juscelino Kubitschek, ou JK, e o governo Jânio Quadro. Vamos lá para mais uma aula? E quando se inicia o governo de Juscelino Kubitschek? Ele se iniciou em 1956, quando Kubitschek ganha as eleições presidenciais pelo mesmo partido que era o Partido de Vargas, o Partido Trabalhista, o PTB. Mas a União Democrática Nacional, que era um partido que fazia oposição a Getúlio Vargas, não se conformou com o resultado e tentou aplicar um golpe de Estado contra Juscelino Kubitschek. E qual era o argumento que a UDN utilizava? Que Juscelino Kubitschek não tinha atingido 50% mais um dos votos, mas isso não era estabelecido pela Constituição de 46. E por isso a reivindicação da UDN era nula. Juscelino Kubitschek deveria ocupar o cargo de presidente da República que ele tinha ganhado democraticamente, sendo eleito pelo povo brasileiro. Mas Juscelino só conseguiu subir ao poder através de um contragolpe de Estado dentro das próprias Forças Armadas, que o general Lott impediu que esse golpe de Estado, que estava por vias de acontecesse, e com isso Juscelino Kubitschek conseguiu receber a faixa presidencial. Aqui vocês podem ver uma foto de Juscelino Kubitschek na posse com essa faixa presidencial, e aqui a gente tem uma imagem dele, né, dando um tchauzinho, que essa imagem está lá em Brasília, né? Esse monumento foi feito por ele em Brasília, que foi um dos grandes feitos da gestão de Juscelino Kubitschek, foi a construção de Brasília. E como era esse governo de JK, né? Foi um governo de conciliação, ele conseguiu conciliar o lado mais conservador da política brasileira, né? E também conseguiu conciliar a ala mais avançada, vamos assim dizer. E ele tinha um plano bem ambicioso, um plano econômico que chamava 50 anos em 5, que foi um plano de metas que ele dividiu em grandes áreas, né, que era transporte, alimentação, agricultura, educação, energia e investimento na indústria de base. Então, podemos dizer que durante esse período do governo de JK nós tivemos grande investimento no transporte e na indústria. O crescimento que ocorreu no país foi levado, sobretudo, pela indústria, as indústrias que se instalaram no Brasil, automobilísticas como a Ford, a General Motors e outras indústrias se instalaram no Brasil desse período, a partir da abertura do capital que JK fez, e também a construção de estradas, de rodovias, a popularização do automóvel, a popularização entre aspas, né, popularização para quem? Ela se iniciou-se no governo JK. Então ele seguiu uma política econômica nacional desenvolvimentista e recebia grandes investimentos do capital externo, que foi a entrada dessas indústrias, sobretudo automobilísticas, que vão se concentrar ali na região do ABC Paulista. Isso é o principal diferencial, apesar de ser o mesmo partido, do PTB. O principal diferencial do JK para o governo Vargas é esse. Enquanto o JK tinha uma política de desenvolvimento a partir de investimentos do capital externo, Vargas olhava o investimento do capital externo com receio. Deveria receber os investimentos do capital externos, mas com moderação. Durante o período do governo JK, houve também um grande crescimento do PIB de 8,1%, e esse crescimento ele foi empurrado sobretudo pela indústria automobilística, mas em contrapartida houve um grande endividamento do Estado, sobretudo pela construção de Brasília, que foi bem custosa, e a inflação cresceu também e chegou a 30,5% ao ano. Só por isso dá para vocês imaginar, a inflação hoje está em torno de 10%, e já é inflação bem alta, 30,5% ao ano era uma inflação bem alta. Então o poder de compra da população estava bem reduzido,
E todas essas reformas econômicas, esse plano de metas, ele não beneficiou a população mais pobre, contrariamente. Os candangos, que foram os construtores, né, foram essas pessoas mais simples, imigrantes, que foram para Brasília construir a cidade, não se beneficiaram desse crescimento econômico, a população mais pobre não se beneficiou dessa indústria automobilística. A desigualdade social no Brasil ainda era muito grande no governo JK. O governo JK não conseguiu mudar essa situação da desigualdade social, mas conseguiu, né, fechar o seu mandato, concluir o seu mandato de forma harmônica e passar o poder para o próximo presidente, que seria o governo de Jânio Quadros, que contrariamente ao governo de Juscelino Kubitschek, que tinha um plano de governo, sabia exatamente o que ia fazer, o governo de Jânio Quadros estava meio perdido. Só falava que iria varrer a corrupção do país, mas não trazia um plano político, econômico definido de como seria essa pureza, né, essa limpeza política que ele ia trazer. Ele ganhou com mais de 48% dos votos e o vice ainda continuou sendo João Goulart. João Goulart foi vice no governo de JK, foi ministro no governo de Vargas e agora era vice no governo de João Goulart. E por que isso ele foi vice? Porque ele foi eleito novamente vice. Antes, o presidente e o vice eram eleitos separadamente. Não é igual hoje, que é uma chapa, né? Que é o presidente e o vice, não. Naquele momento histórico, o vice e o presidente, eles eram escolhidos separadamente. E essa combinação João Goulart e Jânio Quadros se mostrou bem explosiva, como vocês vão ver. Mas apesar, né, de não ter mostrado para quem veio, né, não ter apresentado seu plano político, o governo Jânio Quadros trouxe algumas características. Ele tinha uma política interna bem conservadora, e então ele assumiu uma política de conter a inflação e os gastos do governo, cortou subsídio na importação de trigo e do petróleo, o que trouxe uma elevação dos preços dos produtos em geral e foi uma medida bem popular entre a população. Também trouxe o congelamento dos salários e era um governo que tinha uma alta inflação, não conseguiu conter de forma alguma a inflação. Mas por essa política interna ser conservadora e usar uma cartilha econômica conservadora, conseguiu alguns empréstimos junto ao órgão, né, de financiamento internacional, que é o FMI. E outras medidas, né, que são marcantes do governo de Jânio Quadros é que ele tinha alguns interesses que não seriam bem, vamos dizer, apropriados ao presidente da República, que tinha outras coisas mais importantes para resolver. Dentro dessa política interna conservadora, a gente tem a proibição do uso de biquíni de 2 peças, né, que estava começando a ser utilizado pelas mulheres na praia, então as mulheres não poderiam mais utilizar os biquínis de 2 peças mais. E além desse teor autoritário moralista, ele também proibiu que acontecessem as brigas de galo. Então, as brigas de galo estavam proibidas. Outra coisa bem interessante da gestão do Jânio Quadros é que diz que ele governava por papelzinhos, né? Ele mandava os papelzinhos para os ministros dele, mas não governava de fato, não ia lá de fato fazer reuniões e conversar sobre o que ele queria para o Brasil. Ele só se mostrava presente nesses assuntos menores a resolver. Enquanto a política interna era conservadora, a política externa era muito avançada. Ele seguiu uma política externa independente, chamada de PEI. Nessa política externa independente, ele faz um discurso crítico em relação aos Estados Unidos de não alinhamento, levantava a bandeira da neutralidade política no período de Guerra Fria, tentou reaver laços diplomáticos com a União Soviética, condenou totalmente o bloqueio econômico que Cuba vinha sofrendo pelos Estados Unidos
e solidarizou-se também com os movimentos de independência da Angola e do Moçambique e denunciou o apartheid na África do Sul. Dentro disso, Jânio Quadros, dessa forma, ele não conseguia agradar nem gregos nem troianos, não conseguia agradar nem os conservadores da União Democrática Nacional que apoiaram essa candidatura, nem conseguia agradar também a área mais liberal, os comunistas, porque essa política interna era conservadora. Então, Jânio Quadros ele governava de uma forma que a política externa não combinava com a política interna dele, era uma bagunça e ele não conseguia que nenhum dos dois lados o entendesse. Dentro desse governo conflituado, Jânio Quadros resolve renunciar após 11 meses apenas no cargo. E com a carta de renúncia, o interesse de Jânio era que o Congresso não aceitasse essa carta de renúncia e que ele voltasse nos braços do povo para o poder, mas não aconteceu. O Congresso aceitou imediatamente a sua carta de renúncia e ele perdeu o cargo e, dessa forma, deveria assumir o cargo de presidente da República, o seu vice João Goulart. Mas, como vocês vão ver nos próximos capítulos da história do Brasil, que não foi fácil para João Goulart assumir o poder. Então, turma, espero que vocês tenham compreendido o assunto, que vocês tenham bons estudos e um ótimo dia. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu vou estar prontamente respondendo a vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.